O Expresso Futuro veio para Vitália, uma comunidade de pessoas que querem viver para sempre. Essa comunidade se instalou em Honduras, na ilha de Roatán, na América Central, e atraiu pesquisadores jovens e cientistas do mundo inteiro que estão pesquisando o tema de longevidade. É interessante porque ela fica em uma zona autônoma especial dentro de Honduras, que tem autonomia, inclusive legal, dentro do país. E o objetivo dessa comunidade é acelerar as pesquisas para ampliar o máximo possível a vida humana. Esse experimento pode gerar inspiração e talvez ideias para outros lugares do mundo, inclusive o Brasil, para buscar formas de inovação institucional. Vamos conhecer melhor. Às 5h40 da manhã, tá dando para ouvir o barulho aqui dos pássaros. E hoje a gente acordou cedo para fazer o ritual, que é aquela ideia de dormir quando o sol se põe, acordar quando o sol se levanta. O nascer do sol aqui é às 5h49, a gente vai aproveitar para fazer uma meditação ali no pia. É engraçado que muita gente acha que meditação é só um relaxamento, que meditação é como se você estivesse totalmente relaxado, e não é nada disso. Durante a meditação, você também tem desconfortos, você tem que lidar com seus sentimentos, você tem que lidar com coisas externas que também estão te perturbando. E, então não é um momento de tranquilidade necessariamente, ao contrário, é um momento em que você observa, inclusive, os desconfortos, tentando não julgar, né, os seus sentimentos, aqueles desconfortos, e também não reagir e não deixar que os seus sentimentos, por exemplo, te tirem ali daquele estado meditativo. E tem uma frase até que eu gosto muito, que as pessoas perguntam, mas o que é a meditação? E a resposta que é dada é assim: a meditação é tudo o que acontece do momento em que você se senta para meditar até o momento em que você se levanta daquela meditação. Então, tudo que acontecer entre o começo do momento que você se dispôs a meditar até o final daquele momento, ele faz parte da meditação. O desconforto, o inseto que te picou, o barulho que apareceu, a sirene que tocou. Então, é uma forma mais real da gente pensar do que é o processo meditativo. E, obviamente, o lugar aqui, ele ajuda, porque você está presente, né, na natureza, e isso te ajuda a estar presente em você mesmo. Vitália fica dentro de uma zona econômica especial chamada Próspera. Tudo isso aqui na ilha de Roatán, em Honduras. Essa zona foi criada a partir de uma modificação da Constituição de Honduras, que permitiu criar zonas autônomas dentro do país. Nelas é possível criar as próprias leis, inclusive pode ter o poder judiciário próprio, regulamentações próprias e assim por diante. Próspera tem por objetivo acelerar investimentos aqui no país e produzir inovações num tempo muito mais rápido. Aqui é a sede de Próspera. Então é engraçado porque é um território específico dentro da ilha. Se a gente andar
400 metros ali para a direita, são outras leis. Mas se você entrar aqui no território de Próspera, a legislação é própria. Então aqui é a sede de tudo e é essa a ideia. É uma zona econômica especial com autonomia dentro de um país, que é o caso de Honduras. Prospera has two different levels of e-residency, but basically when you're an e-resident for Prospera, you have access, you can work here. So like during the day, you can just imagine many people here working. The upstairs part, that was initially built for housing. There was like bathrooms there with showers and everything, but because Prospera has expanded, it's really just office space now. I see. Do you know the size of Prospera? I've been told it's about twice the size of Monaco right now, and it's still expanding. So with Prospera, because it's a ZA, it doesn't have to be connected by land. So you can picture the land here in Roatan as their Hong Kong, and then they have land in La Ceiba, and that will be their manufacturing hub. So that's kind of like the Shenzhen setup. So Shenzhen, Hong Kong, Yes. Roatan, La Ceiba for Prospera. So interesting. And also a little bit reminds me the idea of the network state, right? Because different places, but connected with like some form of unity, legal or otherwise. So super interesting. Prospera is building the governance, the hardware, that Italia then is building the software on top of. So it's super, Amazing. super No mundo que a gente vive hoje, para você ter resultados diferentes, às vezes você precisa fazer coisas diferentes, né? E eu acho que Honduras ter ousado nisso é bem impressionante. Inclusive ontem à noite eu passei lendo a Constituição de Honduras, né? Eu li os artigos que foram adotados em 2013, foram 3 modificações nos artigos e é bem impressionante. O texto ele é preciso, ele aponta numa direção muito clara e a lei também que cria as zonas econômicas especiais, ela é uma lei ousada. The way the special economic zones were created here in Honduras was in a way that got them very protected. We needed them to be very protected because these are long-term endeavors, right? These are long-term investments. It takes a while to build a city, to create a whole environment, a whole ecosystem of companies. So what we did here was first an organic law, right? What the details are of how the CEDES would work, what are the faculties, how to get approved. And that was approved in Congress by 2/3 of Congress and needed 2/3 to be repealed. On top of that, we included the figure of special economic zones in the Constitution. Here they are called zones for employment and economic development. So we included them precisely for them to be able to resist an opposing government, right? To protect that long-term endeavor. These are essentially just special regimes, right? You can think about them as free zones on steroids, right? Free zones that have a very high level of autonomy. So we included that figure as well in a special investment treaty with Kuwait that included protections for 50 years. That by itself also triggered clauses from the free trade agreement with the U.S. So what that did essentially was also bring the U.S. into the ground for them to also make their treaty be respected. You guys have a lot of autonomy, right? So do you have your own taxation regime? Do you have your own police? Do you have your own courts? How does that work? So it's easier to say what regulations or what laws from the ordinary regime of Honduras apply to us. The only thing that applies are migration laws, the criminal law, the criminal code applies. So do you have to follow those from Honduras? Criminal code and immigration applies the laws from Honduras. Yeah, laws related to like the flags, like national symbols. Okay. That's it. Everything else? Everything else is within our purview. Okay. So that includes commercial regulations, labor regulations, tax regulations, financial, medical, everything. It's a model in which you are basically building a state from the ground up and using, of course, all the design tools that are available today, right? I wouldn't call it a state. I think it's something else. I think we're innovating. We are very much part of Honduras. We are part of the state of Honduras. But what if you can create these pockets, right? Yeah. Actually, there was a thought that has stayed with me since when I was in college. It was a quote from Friedrich Hayek. Somebody at some moment asks Hayek, do you think common law is superior to continental law, or where is you taking it? And Hayek goes,
Well, I think common law is very flexible. It's very good for innovation, but also can leave spaces unregulated, can leave lagoons. Continental law is better at, covering and predicting several types of situations that may happen, but it also depends on the decisions of particular judges. So he goes. What I think would be an ideal scenario is you have a small country that applies continental law with pockets of common law. Mm-hmm. I think that's what we're doing here. A gente sabe que o mundo tem casos de sucesso, né, de zonas especiais. Dubai fez a mesma coisa e deu muito certo. Hong Kong também aconteceu o mesmo e em certa medida também Shenzhen, a gente até mostrou aqui no Expresso Futuro na 3ª temporada. E é isso, Shenzhen era uma vila de pescadores e se transformou na cidade mais importante de manufatura, de hardware, de tecnologia do planeta. Por que nós, na América Latina, também não podemos atingir esse tipo de sucesso, né? O Vietnã está arrasando, fazendo várias políticas inovadoras e ousadas e ganhando, inclusive, mercados do Brasil. A Coreia, então, nem se diga. A Coreia é outro país da Ásia que na década de 70 era muito pobre e hoje conquistou o mundo, gente, com cinema, com música, tipos de exportação cultural multibilionários que são muito importantes. Então, essa ousadia, ela é premiada. Em geral, você ficar fazendo a mesma coisa sempre, provavelmente você não vai ser premiado. Então, quem tem ousado no mundo atual, nos últimos 50 anos, tem sido premiado pela ousadia. I think it was Margaret Mead, she used to say, every innovation depends on a small group of highly motivated people. Yeah. One of the things that I really like is this idea of charter cities, but at least in the case of Brazil, we use federation really poorly, because federation could be a platform for experimentation. And I wonder, I think Brazil has to catch up with that. We need to basically build more experiments on top of the institutional platforms that we already have. And of course, in the future, maybe move into creating some special economic zones like we did in the past, but in the 70s, but it was a very limited and basically only about taxation or anything else. But in my view, what you're doing here is basically a very interesting push for that now. Yeah, I would be very, very excited to do something in Brazil. I think what's very important, and which is kind of this catch-22 in charter cities, is that you don't need a new charter city in Switzerland, right? Switzerland already works well, but Switzerland has the legal stability, right? Where they are really the most needed is places that are poor and that have many options, like Honduras. But then the catch is these places don't have a lot of legal stability, right? So this is why new special economic zones need to go further than in the past. Because to overcome the initial challenge, the cold start problem, that investors don't want to invest before it's safe, you need to create very high upside. You need to be very bold. So the biotech, for example, the health side is what other countries haven't touched much. I think it needs a lot of specialized knowledge to see that you could do things differently. But they're kind of afraid. So health is something that's very visceral, right? If something goes wrong, people see it. Right, as opposed to, for example, finance or digital. So in Africa, for example, a lot of countries want to do like digital special economic zones. That's good, right? So that's also important. But I think you need to go further than that and really allow real-world innovation and not be afraid of innovation. Of course, things can go wrong. Things are going wrong right now, right? But we have this inherent skepticism of what's new, right? So humans don't trust what they don't know. So that's why you have to give it that sandbox. You have to allow a space and give people a presumption of innocence. Every new technology in the beginning looks weird, right? But you have to give it a presumption of innocence and defer kind of your initial skepticism. Allow it to thrive, at least in a confined space that people can voluntarily opt into. Estou aqui em Ponta Gorda,
uma região importante da ilha de Roatán, que é célebre pela presença do povo garífuna. Esse é um povo que se construiu através da miscigenação dos povos nativos da América Central com os afrodescendentes. Então é uma região que é muito rica do ponto de vista da cultura, da música. E esse povo, ele se espalha pela América Central como um todo, chega até os Estados Unidos. A música garífuna é incrível, a comida é extraordinária e eles têm uma língua própria que também é incrível. Então é interessante porque Roatán não se resume a Vitália. Roatán é muito mais rica, diversa do ponto de vista cultural, assim como é Honduras. E eu acho que o povo garífuna é um exemplo disso. Honduras está se tornando lugar de pelo menos 2 zonas especiais de experimentação. Uma é Vitália, que a gente está vendo aqui, que é conectada à zona de Próspera, e a outra é Ciudad Morazán, que fica em Honduras, no continente. É interessante porque lá em Ciudad Morazán é um outro modelo, é um modelo de fabricação, é um modelo, inclusive, em que operários habitam essa região especial. Lá existem as maquiladoras, que é um modo fabril típico aqui da América Central. E é interessante porque esse país, que passou por uma história difícil nos anos 2000, a gente sabe que é um país que, como todo país da América Latina, enfrenta desafios, enfrenta dificuldades, mas agora está criando um modelo para tentar acelerar o desenvolvimento, um modelo novo. E olha, Honduras tem uma história milenar. Começou lá com os maias, a cidade de Copán fica aqui, que é uma cidade importante para a história maia e das Américas. E é interessante ver que esse passado milenar agora olha para o futuro, tentando fazer experimentos institucionais para promover o desenvolvimento. Can you tell us more about Prospera's vision on actually bringing prosperity to local communities? Well, the main objective is to attract foreign investment. We believe that if we are able to secure sufficient amounts of foreign investment and deploy it in strategic sectors, then that's going to generate jobs and generate prosperity. By June of last year, we had 1,200 direct jobs. That's not counting indirect jobs. And that's Prospera. Then with the other 2 cities, it's almost 3,000 jobs since they started operations. And in the case of HPI, $120 million investment, and the other cities more so. So just a couple of years of operating, you get over 3,000 jobs and over 30, 40 million dollars investment. So I think that initially provided results for Honduras. That is incredible. One of the most amazing aspects, or the parts that I love the most about it, is the principles part, right? The principles of just consent of the governed and just how the system is created for the public authorities to be aligned with the interests of the Prospera city residents. That runs in stark difference with the traditional political system, right? If you just vote, supposedly they represent you, supposedly, but they can really do whatever they want, and then every couple of years you might go to elections to try to control that. In here, there's an actual contract in which I'm a fiduciary, I'm a trustee of Prospera City residents, and I'm held to those standards. Like in the private sector, if you have in the private sector you have a trustee, that guy is liable to a big degree to the beneficiaries. If you give out a power of attorney, that guy is liable to the principal, right? And supposedly in politics it works like that, but no. So here we combine, we put private sector standards of due care and loyalty. We put it in governance, in the governance system. Outra coisa que é importante falar é que Próspera tem uma batalha hoje com o governo de Honduras. O governo de Honduras hoje, ele tenta acabar com essa zona econômica especial que permitiu o surgimento de Próspera, Vitália e as empresas que ficam aqui. O governo tentou já tomar algumas medidas, inclusive no Congresso, para tentar revogar a lei, não conseguiu, não teve apoio.
Foi para a Suprema Corte também dizer que era inconstitucional, não conseguiu, a Suprema Corte se negou a mexer na estrutura. E o que o pessoal aqui sempre lembra é que Honduras tem tratados internacionais, como por exemplo com o Kuwait, que obrigam o país a proteger os investimentos feitos nessas zonas especiais por 50 anos. E isso levaria à intervenção, inclusive, dos Estados Unidos, por conta do Tratado de Livre Comércio que existe com a América Central. A gente lembra muito do NAFTA, né? Mas existe também um CAFTA, que é um Tratado de Livre Comércio da América Central e que também tem proteções de cláusulas, por exemplo, como o que a gente chama de cláusula de nação mais favorecida, que protege, né, esse tipo de investimento direta e indiretamente contra, vamos dizer, uma revogação. Então, essa batalha está acontecendo, acho que isso também é outro elemento da dúvida. Essas zonas, elas estão no mundo, né? Elas estão em territórios políticos, a batalha política ela é permanente, então existe também a possibilidade de tudo isso eventualmente ser desafiado e revogado. I think there's a lot of misinformation, and it has a lot of like the political views that has been like integrated to it. So I didn't know much more than it was shown on media. So I also was like a few years ago skeptical about if the cities in general were a good thing for Honduras. Is it really beneficial? But once, I got to meet Prospera and start to learn more about it, then I started seeing like the benefits that you actually benefits the Hondurans and brings investment, and so a lot of the things that are shown on media, they're not really true, and not highlighting all the good benefits like intentionally. So I feel like it is a good way, if you already know, or in my case that I work for Prospera, I can share with friends or family and get them to know what is really happening here. It's just gonna benefit of expanding what the truth itself, and not just what is shown and its control and painting like a different picture of actually Prospera is. I've been with Prospera for 10 months, and even in that span, I've seen like a lot of progress. So I do have like a very positive view of that the development is gonna continue growing, even with general challenges that we encounter, especially when they're like new concept. You're gonna always encounter like challenges, but I'm sure that we'll be able to overcome and then making some progress throughout this year. Honduras está ousando. Eles criaram essa zona especial que não tem paralelo no mundo, né? Ela é uma zona especial para valer. E tem essa ideia que eu achei interessante também de você poder criar diferentes regimes regulatórios dentro do mesmo lugar. Então, é um tipo de ousadia institucional que a gente, eu acho que tem que tentar mesmo, especialmente países em desenvolvimento, né? Em que muitas vezes a gente fica pressionados e limitados. Se a gente não se reinventar institucionalmente, eu acho que é muito difícil a gente conseguir os padrões de desenvolvimento que a gente merece, né? Olha só para o Brasil, olha só para a América Central e outros países. Eu acho que a gente tem um povo incrível, um povo que está batalhando aí há séculos, e eu acho que para a gente atingir o objetivo de desenvolvimento, muitas vezes a gente vai precisar de imaginação institucional. Pensando nos acontecimentos desses últimos dias, eu acho que a palavra de hoje ela é esperança, porque a gente passou por várias coisas aqui, né? Foi uma jornada de aprendizado e uma jornada de aprendizado muito intensa. Até porque a gente conviveu com as pessoas, a gente acaba pegando um pouco, né, da energia, do aprendizado, da vivência de cada uma das pessoas que estão aqui. Foi uma jornada de aprendizado intenso. Aprendi não só sobre longevidade, mas também sobre comunidade.
foi uma lição sobre vida contemporânea, sobre práticas contemporâneas, sobre o que está na cabeça das pessoas que estão vindo de vários lugares do mundo com perspectivas diferentes e os pontos de união, de experimentação, de preocupação dessas pessoas. Todo mundo que está aqui está batalhando, então eu senti pessoas muito motivadas, com uma busca muito intensa. E eu acho que um dos riscos que a gente tem no mundo de hoje é a falta de motivação. Então eu saio daqui esperançoso, porque eu acho que aqui eu encontrei uma motivação. Essa motivação pode ser até meio fantasiosa, né? Essa ideia de longevidade levada às últimas consequências, mas ela tem dado uma energia para as pessoas que estão aqui e isso eu achei muito positivo. Então, eu acho que nesse mundo que a gente está, um mundo que já está em busca de caminhos novos e muita gente está desistindo antes de começar. Então, o que eu vi aqui é que há, sim, possibilidades da gente se motivar para buscar talvez até o impossível. E buscar o impossível é uma causa, na minha visão, muito nobre. Essa visita aqui, eu acho que dá para a gente aprender coisas não só com Vitália, Próspera, mas também com a ilha de Roatán. Eu acho que não é só as pessoas que vêm de fora que têm coisas para ensinar aqui, pelo contrário. Então, aprender é fundamental, é importante a gente ser curioso, não ser julgador. A gente tem que olhar para as coisas com um olhar generoso, mas o aprendizado ele acontece em todo lugar e de todo mundo. É o contrário da dieta da longevidade, mas é culturalmente...